E nesse episódio eu vou falar com José Salib Neto, o cara que fundou em 1987 a HSM, uma das primeiras escolas de negócio com foco em educação empreendedora executiva do país. Inclusive foi o ano que eu nasci. Esse é um dos brasileiros mais queridos por grandes nomes da literatura empreendedora como Philip Kotler, o pai do marketing, Jim Collins, Ram Charan e vários outros. Também está comigo aqui Sandro Magaldi, seu sócio-diretor por 10 anos dentro da HSM e o cara que fundou, junto com Flávio Augusto, o meusucesso.com. Hoje esses dois caras juntos já lançaram inúmeras obras best-sellers, dentre elas Gestão da Manhã e Liderança Disruptiva. E para fechar com chave de ouro, eu estou com a Priscila Zacarias, CEO da Trevo Reciclagem, a única recicladora do país, signatária do Pacto Global da ONU, que representou, inclusive, o Brasil na COP28 em Dubai. Um baita feito, Pri. Então fica comigo, acompanha esse papo sobre crescimento e gestão de empresas. Sejam bem-vindos ao podcast Escola de Negócios, o podcast para empresários executivos aqui do Grupo Primo. E eu estou muito honrado de ter comigo aqui duas pessoas que eu sou fã de carteirinha. Acho que você que está nos escutando aí, com certeza já leu alguns dos livros, das obras desses caras. Então, muito obrigado, José Salib, por estar aqui com a gente, Sandro Magaldi. Prazer. Uma honra. Me sinto em casa aqui, né? Não há já é o quarto podcast, então? Estamos aqui. Aqui? Quinto. Pode me convidar que eu vou continuar vindo. O Perini brinca que a partir do segundo ajuda a pagar boleto, sabe? Pede música no Fantástico. Pede música no Fantástico. E eu tô aqui também como co-host com Priscila Zacarias, uma amigona, parceira nossa, sócia do Equity Mais Club. Seja bem-vinda, Pri. Boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui com essas figuras ilustres. Responsabilidade tanto. Vamos aproveitar bastante. Mas uma honra estar com uma empreendedora que está fazendo acontecer, né? Fazendo é uma acontecer. Oportunidade única, né? A gente sai da tese. Levou Brasil, levou PME para a COP28, teve Voz Ativa lá, né, a primeira recicladora e signatária. Então a Pri tem boas histórias aí para nos contar, um empreendedor e tanto, cara. Uma honra. Prazer é meu. Muito bom, gente. Hoje a gente vai falar aqui sobre gestão e crescimento, né? Acho que, de certo modo, esses dois temas andam muito juntos. Não tem como a gente falar de crescimento de vendas sem ter gestão. A gente sabe que em algum momento a gestão vai impactar no crescimento, processos impactarão no crescimento. E é por isso que estamos aqui. Mas antes eu queria... a gente está nos primeiros podcasts aqui dessa nova temporada, né? E eu estou de frente com os precursores aí da educação executiva no Brasil e queria aproveitar para falar sobre um dos livros de vocês e jogar um tema aqui para a gente começar, que é o que as escolas de negócio não ensinam. Vocês lançaram em 2019 esse livro, certo? Perfeito. E eu queria ouvir aqui o que de fato elas não ensinam. Em 2019 ali vocês escreveram esse livro, a gente vê um movimento de muito mentor indo para o front, muitas novas escolas surgindo, algo mudou ou não, ou elas seguem não ensinando, e o quê? Olha, acho que elas estão ficando mais espertas agora, né? Ensinando coisas que precisam ser ensinadas, mas elas dormiram durante muito tempo, né? Nas questões mais financeiras, mais de planilhas, mais de projeções, né? E não entraram em questões mais soft, né? Soft skills, de liderança, questão de cliente, inovação, essas coisas que é o que determina o sucesso de qualquer negócio, né? A escola foi construída dentro de modelos previsíveis, né? Desde os anos 50, né? Que a escola fazia que tudo que a conta fechasse, né? Que tudo, né, Sandro? Que tudo no final se encaixava. E a gente sabe que o mundo não é assim, né? Hoje você não consegue encaixar as coisas. E para isso você tem que ensinar outras coisas, né? Então, tem algumas escolas que estão mais up-to-date, né? Alguns movimentos, né? Eu gosto muito da Link lá do Álvaro, muito voltado ao empreendedorismo, resolver problemas. E algumas ainda estão dormindo, né? Onde sempre dormiram, né? E aí correm bastante risco, né? Tem duas dimensões para responder a sua pergunta, complementando a abordagem inicial do Salib. Nós começamos a falar sobre isso, a gente fala sobre isso há muito tempo. O Salib, como fundador da HSM, ele é um dos protagonistas da evolução do sistema sobre pensamento de gestão no Brasil, inegavelmente. Então, eu estou há 10 anos, Salib, então a gente está envolvido com isso há um bom tempo. Mas quando nós lançamos o livro Gestão do Amanhã, nós decidimos, o livro é um tratado sobre as transformações do ambiente organizacional, né? Hoje está na 15ª edição, felizmente é um best-seller.
Nós resolvemos colocar a educação dentro do livro. E até houve um estranhamento da editora, é natural, né? Poxa, educação. Você falou, poxa, a educação passa por uma revolução e nós não vamos conseguir falar sobre a transformação das organizações se a gente não falar sobre a mudança do sistema educacional. Seja formal, acadêmico, seja o corporativo. Porque tudo se resume a uma transformação no repertório dos indivíduos, né? Inclusive, eu me lembro, Salibão, foi uma ideia do Salib, nós fizemos o seguinte, olha que interessante essa visão. Nós pegamos na época 10, você lembra, Salibão, 10 CEOs, ou founders, de empresas que eram protagonistas daquela época, e continuam sendo, aliás, a maioria continua sendo protagonista. Uber, Airbnb, YouTube, Microsoft, pegamos 10. E aí nós fizemos uma pesquisa. Nossa, qual era a formação desses 10 CEOs de 10 empresas protagonistas da nova economia? Quantos vocês acham que eram formados em administração? Nenhum. Nenhum. E aí nós temos até uma provocação, tá lá escrito, se as universidades, as principais universidades de administração do mundo, que sempre formaram os líderes corporativos, sempre foi assim, né, Celebon? Harvard, Stanford, né, sempre formaram os caras. Se essas universidades não estão formando os líderes da nova era, estão fazendo o quê? Né? Foi daí do Gestão da Manhã que veio essa provocação, a gente falou, vamos então articular um pouco isso, foi daí que vem a obra O que as escolas de negócio não ensinam. Então, sobre a perspectiva da mudança, as escolas estão no mesmo contexto que toda a organização. Elas necessitam se reformar. A academia é mais conservadora e a dificuldade é maior, mas é o mesmo contexto de toda e qualquer organização, um banco, uma empresa de logística, enfim. E veja como isso é representativo, eu vou finalizar aqui minha resposta, mas eu tenho que trazer isso, porque tem uma história muito interessante. Você fala, qual é a verdadeira revolução na educação hoje? Você fala, essas universidades estão se reciclando? Na minha visão, tem um outro fenômeno que passou embaixo das pernas de todo mundo, que são vocês, que são protagonistas da educação, nós com a nossa plataforma Gestão do Amanhã, com as nossas imersões, são protagonistas da educação da nova era, que criam um valor brutal sem estar na academia. Total. Porque as pessoas que participam da nossa imersão, nós fizemos, quando nós estamos gravando, vamos fazer uma agora, vamos fazer outra mais adiante sobre o workshop liderança, são executivos que no passado iam para as universidades. Fazer um MBA de 2 anos. A comunidade equity. Você concorda? Está ocupando o espaço da academia. Então, tal qual as organizações, o processo de ruptura é o mesmo. Percebe? Essas outras organizações educacionais são as startups, né? Muitas delas não são mais startups, mas são organizações nascentes que estão afetando o status quo e criando um valor maior ainda. Então você percebe que não é muito diferente do que tudo que está acontecendo no ambiente corporativo, só que é mais sério. Porque se o sistema educacional, eu digo sistema educacional no sentido mais amplo, se a educação corporativa não se transforma, a empresa não se transforma. A gente tem insistido muito isso, né, Salibão? Muito. O líder que aprende, o líder que constrói ambientes de aprendizado, porque se não mudar o repertório, nada muda. Né? Eu acrescentaria ainda que acho que essa pesquisa que vocês fizeram deve mostrar que esses líderes dessa nova era, eles têm competências comportamentais que não se aprende em lugar nenhum. Você concorda? Que acho que isso ainda está faltando bastante, né? Aonde que você aprende a ser mais criativo para resolver problema? Perfeito, Priscila. Né? Onde você aprende que é preciso parecer ser, além de ser? Não é? Não há Então, dúvida. Você quer ver um exemplo besta? Assim, besta no sentido figurado da palavra. A gente faz desde a educação infantil até, se você for fazer um mestrado, um doutorado, aí muda um pouquinho no doutorado, no mestrado, vamos até a graduação, você vai fazer uma prova. Você tem que ter todas as respostas da prova, Katsu. Você vai dar uma riscada na prova? Vou fazer um pensamento original agora para desenvolver. Não. Aliás, boa parte das provas é de múltipla escolha. Então você veja, forma um jovem e todo indivíduo para um mundo, como o Salibão falou, que tudo se encaixa. Previsível, racional, tem todas as... Aí você chega no mundo de verdade e fala assim, pode errar. Erra aí... Como eu não aprendi a errar, cara. Como erra? Você é louco? Não, arrisca. Mano, eu nunca arrisquei. Vai arriscar no vestibular. Opa, agora vou arriscar no vestibular, pessoal. Ou tem um pensamento... Não dá para arriscar. Então, olha como o Salibão disse, a gente acostumou com um sistema que vigora há século sem questioná-lo. E aí, quando ele vai no ambiente de trabalho, seja como empreendedor, como executivo, como trainee... Eu vou dar um exemplo besta, Salibão, acho que eu já te falei, né? Não vou falar a fonte para não ficar constrangedor. Eu estava aí como uma jovem que está numa faculdade de elite. E 3 vezes elite. Elite. E ela perguntou para mim, escuta, você não tem uma calculadora aí? Eu falei, Katsu, calculadora?
Eu tenho uma HP 12C que eu tinha quando eu era vendedor, mas eu guardo ela e recordo, mas acho que não vai saber usar. Não sou. Então ela foi lá na Paulista, no camelô, achar uma calculadora. Até chegou pra mim, falou, como é que liga a calculadora, né? Eu falei, cara, só eu perguntei, né? Fiz a pergunta mágica, mas pra que você precisa de uma calculadora? Eu vou fazer uma prova numa universidade de elite, que não pode usar nem computador, quiçá chat GPT, que só que tem que usar a calculadora. Eu entendo que existe uma necessidade da gente fugir, assim, mas desculpa, não vai ser usando a calculadora, porque ela vai chegar, essa mesma jovem, chegar no programa trainee, vai falar, peraí, deixa eu sacar minha calculadora aqui, que eu vou fazer... Você percebe? Uhum. A instituição acadêmica ela tem que se transformar. Se ela está ameaçada pelo chat GPT, pela inteligência artificial, ela tem que introjetar um outro sistema de avaliação que não repita os mesmos erros, o mesmo modelo do passado que não funciona mais. Mas não, você não está nem aí. Então, essa lógica que o Salib comentou, das soft skills que você reitera, passa longe. E é o que é cobrado. Né? Eu sempre digo, a gente contrata os executivos por competência técnica e manda embora por comportamento. Exato. E ainda tem outra questão hoje em dia, né? Porque os tipos de organizações... Eu estudei ADM há muito tempo atrás e a gente era preparado para ocupar cargos de liderança em grandes empresas. Né? E isso te exige um comportamento X. E numa startup? E para empreender? E para empreender, numa empresa de pequeno ou médio porte, também existem diferenças comportamentais que ninguém vai ensinar a gente em lugar nenhum, por enquanto. E aí, o Salibão tem uma história boa, que é interessante, e quando você empreendeu, né, não deve ser muito diferente da sua escolha como empreendedora, mas o Salibão ainda remonta outro espaço. Imagina quando você chegou lá para o mestrado que você fazia e falou que ia empreender. O que eles acharam que você era? Deu alguma coisa errada, né? O que aconteceu? Pô, né? Tá com febre? Não, realmente era difícil. Eu dentro do meu MBA, International Business, né, na Carolina do Sul, com todo respeito, eu tenho um carinho enorme até hoje, me relaciono com a escola, né? De vilão eu virei herói, e realmente era totalmente focado, como você falou, era voltado para as grandes... Na verdade, o MBA, como nós conhecemos, ele foi concebido a partir da demanda das grandes organizações, que precisavam de alunos com um pouco mais de estofo, assim, para assumir posições maiores. Então o MBA ele não foi feito por empreendedores, e a gente não pode culpar muito, porque ele foi feito a demanda das grandes multinacionais que precisavam de alunos, né? Por isso que isso aconteceu nos anos 50, pós-guerra. Então agora a gente está, mas demorou muito, né? Pois é, Salibão, anos 50 pós-guerra e até agora a gente tem um modelo parecido, alguma coisa está fora da ordem, você concorda? Com certeza. Pô, são quase 100 anos. Mudou pouca coisa dos anos 50 para cá. Pois é. E como vocês pensam, partindo desse momento, que a gente vê o empresário indo para o front, tomando esse espaço da educação, e não só o empresário como executivo, que vai para uma trilha de mentoria, né? A gente vê essa descentralização da educação como um todo, e do outro lado, né, como a gente esse podcast que tem o objetivo de falar com empreendedores, do outro lado tem um empreendedor em alguma ponta do Brasil tentando entender qual é o próximo passo dele. Então, tem é quase um Lego, um building block que ele pode montar a sua própria trilha. Vou fazer isso com esse mentor, vou fazer isso com aquele mentor, mas ao mesmo tempo existem as escolas tentando criar um produto núcleo que passa por uma visão meio 360, que cobre soft skills e alguns pilares importantes para depois esse cara descer. Como vocês veem, assim, se colocando na pele do empreendedor, uma PME que está espalhado em algum lugar do Brasil, com esse mar de oferta, onde ele se pendura, por onde ele começa, dentro do que vocês estão enxergando? Olha, depende do que ele precisa, na verdade, né? Você tem empreendedores que são mais fortes em finanças, outros mais fortes em criatividade, né? Então, depende do que ele está buscando, né? Ele está buscando crescimento. Na visão dele, assim, ele quer top line, ele quer aumentar a receita e... não existe um lugar, né? Acho que na verdade, gestão é um conjunto de coisas que você consegue, não existe um lugar específico. Gestão é um caminho. Você não vai Você pode até nas escolas tradicionais que vão te ensinar muito controle e coisas importantes que você precisa, porque se você cresce sem controle, você se explode, né? Então, tem coisas que são fundamentais, não dá para você fazer um MBA e simplesmente esquecer finanças, contabilidade, essas coisas, porque a vida não é só... Né? Barbie, tem que ter uma base, né? A Barbie, né, Sandro? A gente discutia muito, assim, quando a gente foi construir a escola, eu e o Thiago,
a gente pensava no formato, pensamos se ia para um caminho mais de inovação, se ia para um caminho mais de pessoas, um caminho mais soft skills amplo. E a gente teve essa tese de fazer um empreendedorismo 360, partindo de estratégia, levando para a operação. E o que a gente enxergou, né, depois de 2.500 empresários, é que muitas decisões são tomadas ainda em PMS completamente ao léu, assim. Então, a visão financeira, partindo da visão financeira... Deixa eu fazer uma ressalva. Uma importante para você. Nós não interagimos com muitas organizações. Ano passado eu ter dado, eu já calculei, acho que uns 160 intervenções que a gente teve, entre palestras, aulas e de todos os portes. Perfeito. O que acontece com o PME não é muito diferente do que acontece com grandes empresas. Concordo. Ok? Concordo. Isso é importantíssimo. Sábado, quando nós estamos gravando isso, domingo eu fiz até uma intervenção num evento destinado a esse público, e eu insisto, né? É mandatório que o empreendedor de uma pequena ou média empresa, ele entenda que é uma opção ele ser empreendedor de uma pequena e média empresa, mas a complexidade do seu sistema de gestão, é óbvio que numa derivada de um negócio mega, tem uma complexidade maior, mas na essência é a mesma. E aí eu até uso, muitas vezes eu uso aquele vídeo Salibão do Bezos, 1999, a Amazon já era alguma coisa, não era nada perto do que é hoje. Né? Ela valia 30 milhões, não lembro disso. 30 bi. 30 bi. Né? Hoje ela vale um tri quase, né? Enfim, whatever. Mas tá começando. E ele é um empreendedor absolutamente acanhado, mas já tem uma outra 94 que ele fala na frente da casa dele. Eu falo, escuta, a gente olha a Amazon com tri, ela era PME em 94. O que mudou? O mindset desse cara. Ele entendeu que ele desejava construir algo relevante, sem recursos, inclusive financeiros, mas ele foi buscar conhecimento para fazer. Então, é importante, porque aqui no Brasil a gente tem uma perspectiva, o Nelson Rodrigues comentava o complexo do cachorro vira-lata. E no PME isso pode se exacerbar. E não, nós temos as condições de construir um negócio virtuoso como qualquer outro empreendedor. Basta querer. Não é nenhum problema você falar, não, meu negócio é um lifestyle business. Eu quero ficar de boa e tal. Mas a complexidade da gestão, ela traz referências. Então, muitas vezes a gente olha a grande empresa e fala, nossa, não é verdade. A gente se depara com vicissitudes. Aliás, vou falar que muitas vezes um pequeno e médio empreendedor está muito melhor preparado. Concordo. A relação política, às vezes a potencial de gestão, são ferramentas que são utilizadas muito sofisticadas, só que ocas. E tem seus benefícios, né, cara? Comunicação, agilidade. Não há dúvidas. Eu colocaria como um passo antes o entendimento de que ser empreendedor não é ser administrador. São duas coisas diferentes e tem muita gente aí empreendendo que nem sabe dessa diferença ainda, né? É curioso que a gente trabalha no nosso livro Liderança, um contexto da ambidestria, que, enfim, já é bem conhecido, mas a gente trouxe esse contexto da ambidestria por perfil do indivíduo. O conceito da ambidestria é muito utilizado em organizações, na empresa ambidestra, né, que olha o presente, olha o futuro. Nós trouxemos para o líder como líder ambidestro. E uma das dimensões é exatamente essa, né? Ora, ele é gestor e cuida da otimização dos seus recursos de curto prazo. Ora, ele vai desenvolver novos mercados, novas estruturas, percebe? Então, ou ele desenvolve as capacitações desses dois perfis, ele tem que desenvolver de alguma forma isso, ou ele se cerca de pessoas que cumpram esses papéis, né? Essa é uma diferença fundamental. Agora, tem um elemento que para mim é essencial da sua fala. Sem gestão não dá. Assim, esse é um ponto, para mim o que diferencia essa visão do empreendedor, empresário, é a capacidade de pensar gestão no seu mais amplo espectro. Finanças, operações, marketing, porque e sem conhecimento, eu falo, sem repertório a gente não chega a lugar nenhum, gente. E aí sim, alguns empresários que não entenderam o valor e a mudança, acabaram ficando presos a um modelo que funcionava no passado pelo baixo nível de competitividade, mato muito alto, e hoje já não funciona da mesma forma. Qual que é a única solução? Educação. Aprender sobre gestão. Né? Um dos vetores principais de vocês é a perspectiva do crescimento e da expansão. A provocação que eu faço, dá para falar sobre crescimento e expansão sem conhecimento?
Não. Eu sei que você deu um tiro, Não dá. mas assim, até antigamente, o Salibão sempre fala isso, que o curto prazo hoje é mais curto, né, Salibão? Não, o curto prazo hoje é mais curto. Antigamente era mais longo. O curto prazo antes era 5 anos, 10 Né? anos. Né? Porque às vezes você encontrava uma fórmula mágica e falava, Pra falar cara, em 5 anos hoje é uma infinidade, né? Então, eu encontrei o nosso Oceano Azul. entendimento de curto prazo mudou bastante. Mudou. Esse é um ponto importante. Esse ponto é importante. Os modelos dos 3 horizontes, né? Que, Isso, os horizontes da McKinsey. e até lá 10 anos, 12 anos. Faz sentido, cara. Na minha cabeça, assim, a gente trabalha muito isso. O problema é que o curto prazo ficou muito curto, então só se olha na semana seguinte. Eu tento ao tempo todo expandir esse horizonte temporal de planejamento para 1 quarter, 2 quarters, 12 meses, mas 3, 5 anos Como a gente já tem me soa resolvido estranho. isso? A gente tem trabalhado muito, eu e o Salib, em cima disso. E estudado muito como as organizações que têm crescido isso de forma escalável têm feito isso, porque é onde a gente pode beber dessa fonte. Exato. Né? Qual que é a tese? A minha visão, eu sei onde eu quero chegar daqui a 3 anos. Né? Então, o Grupo Primo, é lá que eu estou apontando. Né? É lá que a gente vai. Isso é fundamental. Visão. Como eu vou chegar lá é que é diferente do passado, onde eu fazia um plano quinquenal, estamentado. Eu brinco, é mais fácil passar uma emenda constitucional do que você mexer no orçamento de uma empresa multinacional, não é? Então, isso mudou, né? A gente tem um dos nossos objetos de estudo, até porque é uma empresa que adotou o nosso sistema de pensamento, é o iFood, né? O iFood, agora ele mudou, mas ele está fazendo 3 ciclos de planejamento estratégico por ano. Lembra que ele está acostumado a fazer plano de 5 anos. Ele faz em 3 agora, estão amadurecendo, estão fazendo 2. E ele roda o PE todo. Você fala, por quê? No mercado de volatilidade alta que ele está, as coisas mudam assim. Então, falando agora da uberização, legislação para o motorista, você percebe? Então, qual que é o sistema que nos orienta ao longo prazo? A visão. Onde a gente quer chegar, que mesmo assim pode passar por mudanças, que fique claro. Com certeza. Você mesmo está falando que alguns exercícios que vocês fizeram, não foi por aqui, vai por ali, mas a visão pode mudar um pouco. Mas aonde a gente tem que ser mais ágil é na execução do plano. Né? Então essa execução, lógico que você tem que fazer um planejamento anual, evidente, mas considerando revisões, releituras ao longo do ano que permitam, instâncias que permitam você conseguir se ajeitar. A última ressalva, eu também não posso deixar o sistema muito mole. Eu não posso, então muda toda hora, que aí você vira a organização toda fica sem horizonte, falta ideia unificadora. Então eu tenho que navegar nessa linha tênue entre controle e autonomia, flexibilidade e adaptação para conseguir construir isso. E eu imagino que, por exemplo, no cenário do iFood que vocês estão mencionando, eles testaram ali em ciclos quadrimestrais, foi isso? 4 meses? A cada 4 meses, mais ou menos? Primeiro foi quadrimestral, agora é semestral. Eu acho que, vocês estão vendo isso de perto, né? Mas fico imaginando eu que existe uma segregação maior de quem está mexendo nessa estratégia da tática e da operação, assim. Porque senão é muito, o tempo todo discutindo e mexendo na execução, porque acaba gerando uma carga cognitiva em quem está na execução, tendo que parar para pensar nessas coisas. Essa é uma história muito boa, eu convido o amigo ouvinte que está nos acompanhando. Tem uma tese da BCG, da estrutura do planejamento estratégico em W, onde você vai da ideação para execução, da ideação para execução, da ideação para o plano final. Então, é um modelo que o iFood utiliza, né? De vários modelos, para resolver isso que você está trazendo. Quer dizer, qual que é o momento do planejamento para o momento da execução, da revisão do plano tático e para o momento final, onde eu vou executar com primazia e excelência. Deixa eu ver se eu Percebe? entendi. Então é quase como se eu tivesse uma linha ágil na estratégia conectando a execução direta. Não há dúvidas. Na formulação. Então, na formulação da do PE, tese, exatamente. que em algum momento se torna um MVP que vai descer. Não há dúvida. Na formulação da tese, eu estou partindo sempre da ideação em alto nível para o desenvolvimento do plano tático. Perfeito. Eles fazem isso em 2 voltas. E quando ele está pronto, a última voz é da estratégia plano tático e cai para a linha de execução. Quando ele cai para a linha de execução, ele cai para uma linha de execução como qualquer estrutura de execução. Sim. Né? Mas antes dele cair, ele vai sempre navegando do estratégico para o tático. Porque veja,
Aí é uma boa reflexão que a gente traz, né? Um dos nossos projetos é sobre arquitetura organizacional, Tempo, é um dos próximos livros que a gente vai fazer, então nós estamos estudando muito essa tese, né? Muito, muito, muito. Você também não pode ficar com planejamento estratégico etéreo, que só trabalha em grandes linhas, porque no final do dia é lá no tático, onde você vai ter o feedback com o ambiente e vai realinhar toda a sua estrutura. E então, qual que é a sugestão? Começa a pensar isso na formulação do planejamento. E não só quando ele é executado, né? Perfeito. É da BCG essa visão, é da BCG, com certeza. Estrutura em W de planejamento. Dá uma googada aí que acha, às vezes é difícil achar, mas acho. Quem não sabe que é BCG, Boston Consulting Group. É isso. Perfeito. Eu tô na cabeça aqui com a onda, a gente tem a onda do ágil, né? Depois a gente vem com o conceito de business agility, né? Que é levar o que tecnologia fez bem para dentro da organização. Aí você já vem entrando algumas ferramentas, portfólio Kanban, para tentar. Só que aí você chega numa trava, que é o que, dada a velocidade, o que desce direto para execução e o que vai para uma linha de pensamento, ideação, tese de épico lá em cima. E acho que, olhando aqui o modelo em W, acho que você tem esse touch point nós estamos estudando muito sobre mais isso. direto, né? A nossa perspectiva, uma das teses que a gente vai vender no... Qual é o livro, Salibão? A gente vai lançar um agora em maio, depois outra... Não... Tem uns 10 planejados já? Tem Nós 3. estamos com 3. É o Saímos terceiro. um agora em maio, né? O maio saiu. Que é um livro focado no como você desenvolve motor 2 de crescimento, né? Uma tese original Estamos nossa. com mais 2, né? Então, mais 2. Esse é o terceiro. Isso porque a gente não começou a pensar o... Não, mas não para, né? A gente só vai pensar depois. Esse é sobre arquitetura. E a sua visão, a nossa tese é que a gente está conversando um pouco sobre arquitetura organizacional. Com certeza. É como está posto. Não, tem organograma, tem aqui. Então eu quero fazer tudo isso. Eu quero adotar a agilidade em tudo. Tenho lá squads. Só que eu não penso da minha estrutura organizacional. Até penso, mas é uma coisa que está posta. Se é uma estrutura mais hierárquica, formal. E a nossa tese é que a gente vai ter que começar a pensar muito a organização como um pupurri de estruturas. Para algumas tarefas e atividades, eu tenho que entrar na linha waterfall mesmo, né? Na linha estruturada, encadeada, linear, para linha de operação, diminuir risco, segurança, para ganhar até agilidade na execução. Olha que curioso, né? Mas em outras linhas eu vou precisar desenvolver pensamento criativo, inovador, eu vou ter que usar outras estruturas. Então não se trata de demonizar uma ou outra, mas qual é o ponto, por isso que você trouxe a do W, é mais ou menos isso, né? Em que ponto elas convergem? E mais... Quando eu tenho que usar, nós usamos muito bem isso em uma das nossas obras, a diferença da boa e da má colaboração. Tem momentos que você vai ter que ser independente, momentos que você vai ser interdependente. Então, quando é necessário usar uma metodologia mais contemporânea e quando é necessário adotar uma metodologia mais tradicional, né? Quais são os requisitos para isso? Então, nos parece que você colocou muito bem, a gente tem um vício, às vezes, de ir para os modismos e desconstruir tudo que passou. E quando, na realidade, é evolutivo e isso mais isso, e a gente vai aprendendo, né? Então, na nossa tese sobre formulação estratégica, tem um momento que é da ideação e um momento da execução. Esse momento da execução, muitas vezes, ele vai ser estruturado em cima de uma base formal, analítica, linear, para ganhar tração. Não significa dizer que a revisão não vai haver, que ele não vai mudar, mas eu tenho que colocar ele numa estrutura de escalabilidade que vai permitir a coisa evoluir, né, meu? Essa é uma estrutura, para mim, está bem clara. Eu gosto muito, cara, de estrutura organizacional, discussão sobre isso. Me chama bastante atenção. Não conhecia o modelo em W, muito legal. Tô aqui, na minha cabeça está o foco principal aqui da nossa conversa, e a Pri citou um ponto importante que acho que dá um gancho para onde eu quero, né, evoluir, que é o CEO founder. Vou chamar de founder, né? Porque a questão é sobre ser CEO. Tem o cara, que é o administrador e tem um empreendedor que conhece muito de um setor, empreendeu, foi ali na raça e daí ele busca conhecimento. Não tem crescimento, não tem visão de crescimento sem conhecimento. Acho que a gente está amarrando aqui as pontas. Só que ele, ao mesmo tempo, é o número 1 de gestão da companhia. Eu pergunto isso para os participantes da imersão. Todo mundo aqui é empresário, todo mundo aqui é empresário. Quem aqui é CEO da companhia? Todos levantam a mão. Aí eu abro aquele estudo, não sei se vocês já leram, do Elliott Jacquet, é um canadense, que ele fez um estudo que ninguém refutou, é bem científico,
se eu não me engano, foi na década de 80, que é sobre a capacidade cognitiva das pessoas. Ele colocou do lado da pirâmide todos os papéis, analista, coordenador, gestor, vai até CEO de holding, né? E ele coloca o tempo que se leva de estrada para tomar cada vez mais esse nível de decisão ambígua. Quanto mais se sobe, mais ambiguidade se tem na decisão. E ele cria uma correlação de que para ser um CEO, na visão dele, né, pelo menos de 15 a 20 anos de experiência de mercado. Eu fiquei refletindo, por que esse número, né? Fui ler o material dele, né, cheguei a algumas conclusões e fui relacionar, por exemplo, não sei se tem uma lógica, nunca fui atrás disso, mas, por exemplo, você quer se formar um conselheiro, vai no IBGC, na Dom Cabral, aí tem lá para tirar a certificação, se não me engano, 15 ou 20 anos, né, de experiência executiva para você conseguir, de forma comprovada, para você conseguir a certificação. Não sei se existe uma correlação, mas isso está na minha cabeça e eu tenho falado sobre isso. E qual a opinião de vocês disso? De se desenvolver em relação a essa tese, né, de que se fala, dentro da teoria do Elliott, que ele se leva ali seus 15, 20 anos de estrada para você de fato ter uma capacidade cognitiva para tomar decisões ambíguas no nível estratégico. Faz sentido, não faz sentido? Refutamos aqui. Não sei, eu não sei se a experiência ajuda muito, né? Acho que a gente está vivendo num mundo tão novo, né, Sandrão? Que... Lembrando que é da década de 80, né? Esse estudo. Exatamente. Será que isso faz sentido ou não? A experiência é complicado, né? Você vê grande parte dos novos empreendedores que trouxeram tecnologias, né? Essas grandes transformações, né? Começaram muito novos, né? E começaram no seu dormitório da escola, né? Que nem o Bill Gates, o próprio Zuckerberg. Mas eles são outliers, né? O Steve Jobs, né? Você começa já a pegar, né? Começa a pegar já os meninos lá, os meninos do Hulk já estão com 50 anos. O Branchesk, Airbnb. Branchesk, né? Assim, acho que... Mas vamos olhar para a massa empreendedora. Não estou desmerecendo nada, mas a gente está falando de outliers aqui, né? A gente fala que tem bastante dúvida sobre isso. Viu? É um tema que tem gerado bastante discussão, enfim, e polêmica. Eu não refuto o pensamento científico, né? Eu não sei, acho que 20 anos para mim. Eu tenho refutado essa questão. Mas eu teria que ter outra... Você teria que ter um contraponto, né? O que eu faço de ressalva é o que o Salibão tem falado toda hora. A gente usa muito, a gente adora usar linhas do tempo para explicar as mudanças atuais. Porque as mudanças atuais não são uma derivada do nada, né? Não é que elas emergiram do nada, elas são derivadas da evolução do sistema de pensamento sobre gestão. Né? Então, 2 livros nossos, nós fazemos a linha do tempo da gestão e da estratégia, né? No Gestão do Amanhã e Estratégia Adaptativa. Uma das teses centrais que a gente usa para entender esse novo mundo é a lei de Moore. Todo e qualquer sistema computacional dobra de capacidade a cada 18 meses. Perfeito. E o custo fica igual. E o custo fica igual. Né? E ele sentenciou essa lei em 1967, 68, o artigo dele foi publicado naquela revista Consumer Electronics, acho que foi 67, 68. Né? Surgiram outras teses posteriormente dizendo que não é 18 meses, né? A exponencialidade acontece em ciclos mais curtos, né? E inclusive... já estão falando 4 meses. Pois é, mas o que o Gordon Moore fala, se você pegar naquela bibliografia do Moore, ele fala, a lei de Moore, eu não procurei sentenciar uma lei, é mais uma lei da imaginação humana, é uma forma de você entender a exponencialidade, se é 18, se é 8, enfim. Mas o que nos leva a crer é o seguinte, né? Mas aí sim fazendo essa reflexão. Anos 80 para cá, a gente tem uma mudança importante na velocidade do fluxo de informações. Isso é inegável. Né? Nós podemos, não estou nem colocando algum tipo de resistência à tese apresentada. Mas é inegável que os sistemas computacionais e de informação mudaram a forma como nós nos relacionamos. É o colapso do tempo e espaço, é a instantaneidade. Isso mudou a sociedade, não é que mudou os negócios, mudou a sociedade. Nesse sentido, a outra reflexão que eu levo num ambiente como o da minha geração, a aquisição de conhecimento ela era penosa. Eu tinha que ir para uma biblioteca, eu tinha que ler Eu me lembro que na minha época, como eu sou de uma família muito humilde, o jovenzinho que tinha uma enciclopédia, ele tinha um lugar de destaque no bairro. Ele tinha uma Barça, né? Porque era cara. E a Barça, aliás, a tese da Barça é muito boa, né? Vem do iluminismo. A ideia de colocar todo o conhecimento do mundo em 13 fascículos. Olha isso. Hoje, 13 fascículos não dá, né? Não dá para começar a conversa, né? É um prompt do GPT, já volta os 13. É um pendrive, né? Então, vamos lá.
Então, posto isso, a primeira reflexão é que talvez não seja os 15 anos, né? Como o Salibão disse, o conceito de experiência mudou. Agora, tem um ponto que é uma base, né? Se você não tem uma base, fica difícil, né? Eu volto no repertório. Se você não tem um repertório mínimo para lidar com o nível de com problemas complexos, a sua capacidade cognitiva... Uma dos entrevistados para o nosso livro de liderança foi o Rancharan. Grande Rancharan. Nós temos um livro com o Charan, né? Gestão em Tempo de Incerteza. Nós fomos os únicos brasileiros que escreveram um livro com o Charan. E Salib entrevistou o Charan. E ele falou o seguinte: o grande problema do líder hoje é cognitivo. Ele foi formado num contexto binário, num contexto binário, onde era o branco ou preto. Quando lida com perguntas ambíguas, ele não tem capacidade cognitiva, ou ele tem muita dificuldade cognitiva em lidar com essa estrutura toda, né? A meu ponto de reflexão, até para deixar, eu quis trazer a primeira reflexão, sim, porque ela é complexa mesmo, de você olhar esse estudo nas décadas, por mais que eu tenha falado, ninguém refutou cientificamente, é porque talvez ninguém quis mais estudar sobre isso. Né? Mas o ponto aqui que me leva nessa reflexão é, como mentor de empresários, conselheiro, todos nós somos aqui, eu sinto que o cara tá numa crescente, ele entende que ele precisa de gente boa. Às vezes ele falha na visão, porque talento que está no mercado, tem talentos muito disponíveis no mercado, muito não, né? Disponíveis no mercado, só que o talento busca visão. O cara senta para conversar, não consegue enxergar a longo prazo, ele vai para o próximo. Às vezes ele tá bem na visão, mas ele não tem esse repertório para dialogar. Mas ele consegue contratar, ele fecha um C-level, um diretor massa para o time dele. Só que, de repente, ele não consegue conversar com essa pessoa, não consegue fazer boas perguntas, não consegue, né, retornar. Cognitivo. Eu já me peguei várias vezes falando assim, tira o celular aí, vou fazer pedido pro seu diretor de marketing. Vem aqui, me filma aí. Ó, quero ver os dados dessa forma. Forma de pensar esse raciocínio. E aí meu ponto não tem também nenhuma imersão, nenhum produto empresarial que olha sobre essa ótica de tentar acelerar esse lugar do repertório, que é diferente. A gente pega temáticas, soft skills, pegamos gestão, pegamos visão, pegamos estratégia, pegamos tática. Fico pensando se não existe um espaço para acelerar isso. E a minha reflexão final, só para não ficar sem contexto com a provocação anterior, é o quanto de fato ele consegue tracionar, porque isso vem muito com a experiência nossa, de vivência tracionando. Eu convivo com o Fernando Vasconcelos, aqui, CEO da holding do Grupo Prima, o cara mais sênior da empresa. Eu tinha algumas referências de CEO, depois que o Fernando chegou dentro do grupo, mudou meu patamar, né, de visão. Cara, qual a questão? A gente voltou para o ponto inicial, que são as competências comportamentais, né? Você adquirir essa capacidade, essa flexibilidade cognitiva. Eu fiquei pensando muito numa analogia com a criatividade, né? Porque se a gente pensar que a criatividade ela é um conjunto de repertório, você fala, então as pessoas mais velhas ou mais experientes são mais criativas? Muito bom, não, porque depende da quantidade de repertório que ela carrega com ela. Pode ser um jovem de 20 anos tem muito mais repertório, porque, sei lá, leu mais, viajou mais. Mais aberto. Né? Mais aberto do que uma pessoa experiente, com o dobro da idade dela. A minha perspectiva clara, assim, é difícil, é uma área arenosa essa, né, que a gente tá indo, mas porque ela tá muito baseada em perspectivas pessoais, né? Então eu vou dar a minha. Eu não sei se hoje, no ambiente atual, vai haver um programa que esgote todas as demandas para um bom líder, um bom gestor. Nós fazemos a nossa parte, né? Eu acho que a gente é uma metáfora disso. De 2018 para cá, nós estamos lançando agora, em maio, o nosso 7º livro. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 anos. 7 livros, dá mais de um por ano. E são livros autorais, né? Não são obras provenientes de outras obras. São obras que demandam muito estudo e tal. Então são obras onde a nossa ambição, né, nosso compromisso é prover transformação. Aí você fala, quem escreveu 7 obras autorais? Por que no passado não era? Porque não precisava. Né? O Salib, de novo, como um protagonista da construção do sistema de pensamento sobre gestão no mundo, você sempre comenta, né, Salibão? Os caras tinham uma apresentação a vida toda e vivia com aquele deck de slides e pronto. Eu cansei de ver, né? Inclusive a brincadeira do circuito de palestras era assim, né? Para você ser um palestrante de sucesso, você mude a plateia, não a palestra. E aí você ficava, a hora que você acertava a mão
numa palestra, você ficava 10 anos com ela. E era normal isso. Eu vi na HSM isso. Né? Hoje você não consegue. Você pega aí a nossa palestra Gestão da Manhã, nós estamos na 45ª versão. Né? Então o contexto muda. Agora, essa questão da experiência, tudo, o contexto muda drasticamente a cada 4, 5 anos. Né? E não é porque o CEO deu certo num contexto que ele vai dar certo no mesmo outro de contexto. novo, né? a questão da adaptação. E a tecnologia muda muito. Então, sabe, tem gente que está bem num contexto, no outro não vai estar. E vai saber daqui a 5 anos que contexto que nós vamos estar vivendo. Excelente, né? Sua colocação. Muito Será que boa. não é mais um caso que a gente está o bom e velho lifelong learning? Será que não é o caso da gente repensar, inclusive, as estruturas de autodesenvolvimento, onde eu vou ter que me desenvolver e vou buscar desde um conteúdo estruturado numa instituição acadêmica, até um instituto, vai estar na nossa imersão, até no equity. Será que não é um conjunto, de novo, abundância, não é escassez? Perfeito. Você percebe? Perfeito. Será que a gente não está passando por um momento onde o próprio conceito de aprendizado ele passa por uma transformação e é algo autoral, né? Aí a gente vai em outro desafio que eu vou falar para vocês. Você estava falando, eu estava lembrando, né? Eu sou um dos fundadores de um projeto, pioneiro, né? Uma plataforma chamada meusucesso.com, com o Flávio Augusto da Silva, né? Que vocês conhecem bem também. Nós começamos esse projeto em 2013. Um mundo muito diferente do atual, já faz 10 anos, né? Mas as coisas mudaram muito rapidamente. Marketing digital sequer existia. Nós abrimos muita picada juntos. E olha só, como você está comentando, eu estava lembrando daquela época. A gente falou, bom, nós vamos fazer uma plataforma de educação para empreendedorismo baseado em estudos de caso de empreendedores. Só que, até pela nossa formação, né, eu também tenho um mestrado acadêmico, né, dei aula há muito tempo, eu falei, nós temos que ter metodologia, senão a pessoa não vai aprender. Desenvolvemos uma metodologia proprietária, onde a gente estuda lá o empreendedor baseado em 6 campos, né, história, visão de futuro, enfim. Ao lado então vai ter um documentário, e do documentário eu extraio uma lição, de uma lição vai ter uma aula. Fizemos um negócio, uma estrutura bem estruturada até hoje. Eu não estou mais lá, não faço parte do meu sucesso, mas continua rodando muito bem. E vamos embora. O sucesso, né? O início foi muito bem sucedido. Aí nós começamos, eu me envolvia muito, né? Eu era CEO do projeto, me envolvia muito, por exemplo, sempre me interessou muito as questões do churn. Por que as pessoas estavam deixando de assinar? E eu me envolvia diretamente. Eu pegava o telefone mesmo e entrava em contato com as pessoas, né? E um dos motivos maiores de cancelamento, sabe qual era? Talvez seja até hoje. A plataforma é maravilhosa. Mas eu não consigo, eu não sei por onde entrar, não dou conta de tudo isso, entendeu? E muitos faziam uma pergunta, por onde eu começo? Eu brincava, por onde você quiser. Olha que libertador. Na sua vida toda, sempre definindo para você o que você vai estudar, quando vai estudar e como estudar. Agora você tem a chance de... É libertador, mas é uma quebra de paradigma em relação a como eu aprendi a estudar. Então me parece, eu só dei essa volta porque a gente está justamente legal. nesse ponto de ruptura, onde sempre eu fui acostumado a me falar o que eu tenho que aprender, como aprender e boa. E resolvia, né? Porque o mundo era muito previsível, eu colocava esse conjunto de competências aí. Vamos falar de soft skills, pelo amor de Deus, que é isso? Né? Nós fizemos um evento agora, levamos a Isabel Hertz, da Hertz, uma das maiores farmacêuticas do Brasil, e ela falou, nosso sistema de gestão, a base é o amor. Você acha que eu ia falar isso no passado? Você tá louco? Né? E é uma empresa pragmática, gerando resultado. Não é que é um abração na árvore, mas uma base deles é como eu construo esse contexto baseado no amor, com muito pragmatismo. Isso era assim, inimaginável no passado. Se dizia, né? manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Comando e Onde acabou o controle, amor aí? pelo amor de Deus, não enche meu saco, né? Vai trabalhar, depois você vem aqui falar disso, vai ser feliz lá fora, né? É isso aí. Então, me parece que o próprio processo de aprendizado, ele passa por uma transformação, por isso que emergem tantos players como nós, como vocês, que vão trazer um estofo de conhecimento complementar, mas, sobretudo, talvez a gente tenha que pensar o processo, o lifelong learning, sabe? Mas de uma forma importante. E me parece que é aí que tem uma oportunidade e um desafio. O desafio é para o indivíduo, eu tenho que ter disciplina para isso. Então, eu vou ter que buscar como. Porra, se você quiser, tá aqui o cardápio, eu não estou acostumado. Então eu vou ter que ter disciplina para construir a minha própria ementa. O que é uma oportunidade para gente, para vocês construírem essa ementa. Fala, vem aqui, deixa eu pegar na mão. Vamos falar de liderança? Tá aqui, ó. Vamos falar agora de como construir o seu motor de inovação? Tá aqui, ó. Vamos falar agora de estratégia? Tá aqui. Vamos falar agora como você desenvolver um projeto de crescimento. É uma oportunidade de ouro. E eu entendo como abundância. Não entendo como ou. Tem que fazer o programa com vocês, tem que fazer com a gente, tem que fazer com outro. Repertório, cara. A gente não está muito acostumado com isso. Então, eu acho que é muito mais uma transformação no processo de desenvolvimento do indivíduo do que
algo pontual de uma concorrência pré-estabelecida, sabe? Muito bom, muito bom. Fui longe aqui nessa reflexão, cara. Muito boa, muito boa. Indo nessa linha da adaptabilidade, vamos tentar ir para um lugar mais prático. Concreto. Que eu joguei alguns pontos no ar aqui que de fato foram numa esfera muito pessoal. Salib, o que é esperado de um empreendedor nessa mentalidade de gestão estratégica e execução, em termos de mentalidade, soft skills? O que é primordial? O que ele não pode abrir mão? E, sobretudo, descer para o time num formato de execução? Olha, acho que não tem uma questão, né? São algumas, né? Mas hoje, dentro de um mundo que você tem, né, muitas respostas, né? A questão da criatividade é fundamental, né? Você ter um pensamento criativo, né? E saber fazer as perguntas certas, né? Que é um tema que a gente já vem estudando já há muitos anos, né? Eu convivi com o Peter Drucker e o Jim Collins, que são os dois maiores perguntadores da história, né? E essa é uma das questões, né? Assim, o resto são coisas que são coisas básicas que precisa ter, mas o que diferencia um gestor, uma gestora de um outro é a sua capacidade criativa, com certeza. Como desenvolver isso, cara? Fazendo um monte de coisas. Primeiro andando com pessoas criativas, né? Sempre escolhendo muito bem, viajando muito, né? Olhando muito, visitando muito, né? Você tem várias maneiras de desenvolvendo repertório. Desenvolvendo repertório, né? Hoje, como traciona isso? Como na visão de vocês a gente consegue tracionar isso nas organizações? Pensando que o CEO visionário, CEO criativo, empresa pouco criativa, pouco colaborativa nessa direção. O Salib fez um estudo muito interessante, está no nosso próximo livro, que é muito insightful, né? Gera muito insights, com o sistema de desenvolvimento de inovação ou não da Xerox. Né? O Salibão pode dar essa visão, mas foi um dos laboratórios mais proeminentes, né, Salibão? Até hoje, né? Até hoje. O legado dele continua até hoje, né? Não há dúvidas. O Park. Né? Ele desenvolveu inovações, esse laboratório desenvolveu algumas das principais inovações do mundo, né, Salibão? Com certeza. Interface gráfica, interface impressão gráfica, laser, o mouse, primeiro computador pessoal, né? Todos desenvolvidos dentro da Xerox. Né? Só que a Xerox não usufruiu de nenhuma dessas inovações. E qual que é a conclusão que a gente chega? Estudando esse caso, estudando outros bem-sucedidos. Você tem que ter um sistema que permita com que a inovação se transforme em algo prático. Não, a boa ideia, é dramático isso, mas não vale nada. O que vale é a execução da ideia. Então, esse CEO, com o pensamento original que o Salibão falou, eu vou voltar na sua fala. É ambidestria. Eu tenho que pensar adiante no pensamento inovador, mas eu tenho que colocar isso num sistema que permita transformar essa ideia numa execução prática. Como? Construindo um sistema organizacional que seja capaz de processar a ideia num modelo. Né? Inclusive, no nosso novo livro, a gente vai justamente mostrar os 8 passos desse modelo. Se você pegar o caso da Xerox vis-à-vis uma Amazon, que é uma das empresas mais inovadoras da atualidade, é só você ver, né? Outro estudo que o Salib fez, todas as inovações da Amazon ao longo desses últimos anos, a gente não percebe, mas é uma profusão de coisas. Cara, se você pegar o sistema de inovação da Amazon, ele chega a ser burocrático. É burocrático. Tem vários sistemas, né? Nunca é um só, né, Salibão? Nunca é. Ele tem o Lab 126, ele tem a coleta de sugestões. Por exemplo, essa coleta de sugestão de inovação do colaborador, não sei se vocês a conhecem. A Working Backwards ali. A Working Backwards. Ele trabalha o FAQ, num formato de uma lauda, com perguntas e respostas. Cara, chega, aí vai para um comitê, aí você fala, peraí, isso daqui é da Petrobras ou é da Amazon, né? Mas qual que é a lógica? Para que eu possa transformar ideias em um ativo organizacional, eu tenho que sistematizar o processo. Se eu não sistematizar o processo, eu viro um pensador, um empreendedor que pode até ser contextualizado como visionário, mas que não entrega nada. E vai ser anacrônico.
Porque eu tenho que entregar resultado. Mas eu fico pensando, não é aquele perfil do que tem ideias, mas não entrega nada, né? Não realiza nada. Então, a viabilização da inovação de forma prática, ela demanda um pensamento, não só um pensamento sistêmico, mas uma estrutura clara. Onde entra, onde sai. Nós chamamos isso, e a gente faz até no livro, a gente faz até uma introdução para tirar o peso, de governança. Né? Porque governança ficou muito estabelecida como base toda a estrutura de compliance, né? E governança é o conjunto de ritos e processos que toda organização tem que ter para garantir, maximizar e diminuir o risco de qualquer operação. Eu tenho que ter uma governança para inovação, cara. Então, tem a ideia, vai para onde? É um time? Como define a ideia? Quais são os pré-requisitos? É um time que vai desenvolver essa ideia, aqui dentro, aqui fora? Como a gente vai mensurar? Quais são os indicadores? Quais são as etapas? Percebe? As boas práticas mostram que quando isso acontece, a coisa anda. Felizmente, hoje nós temos muitas práticas. Nesse novo livro que a gente está lançando, a gente vai falar sobre 96 empresas. 10, 12 com mais profundidade. Mas nós temos práticas que mostram isso. Então, parece ambíguo, né? Eu estou falando de inovação, mas estou falando de colocar na caixinha? Né? O pensamento inovador, a ideação é uma fase, a execução é outra. E eu fiquei pensando que isso se transporta também para o colaborador, né? Muitas vezes ele procura essa escola de negócios ou a educação formal, é um bom leitor, né? Vai atrás e é curso, palestra, workshop, mas não coloca em prática. Quer dizer, é a mesma coisa, ele está no mesmo patamar de quem não foi atrás de nada. Eu tenho uma frase que eu uso sempre que é: conhecimento não tem valor quando você absorve o conhecimento. Ele tem valor quando você expressa. E a expressão do conhecimento em atos concretos, práticas. Senão, você é um cara hiper bem informado, uma pessoa, uma mulher, um homem hiper bem informado, mas que não realiza. Eu tenho que executar. Vocês podem dar algum spoiler, assim, de algum modelo? O da Amazon eu conhecia porque está em livro, né? Tá. Aliás, os princípios todos, né? Os valores da Amazon, assim, você pegar o cada Jeff um. Bezos, ele é muito, muito bom de tangibilizar. né? Muito bom. Especialmente quando ele montou uma empresa daquele tamanho, né? Ele precisa disso, né? Para colocar 1,5 milhão de colaboradores na mesma linha, né? Então, ele conseguiu fazer uma empresa grande, né? Que normalmente era considerada uma empresa, viraria uma empresa burocrática, ele fez o oposto, né? Conseguiu fazer com que todo mundo virasse um empreendedor dentro da empresa. Então, realmente é um baita case, assim. Mas a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, um caso emblemático, que a gente vai voltar a citar, que é o iFood com o conceito dos jet skis. O conceito do jet ski do iFood, um amigo, uma amiga que não está familiarizada com esse conceito, a lógica é o seguinte. O iFood, o negócio principal, o motor 1, né, a gente usa o motor 1 e 2, é o iFood. Aquilo é um transatlântico. Para mover um transatlântico é muito complexo. Como eu inovo? Eles criaram uma metáfora, é do iFood essa metáfora, muito legal aqui do Brasil. Eu coloco jet skis no mar. Um jet ski é o cartão de alimentação, outro jet ski é o clube iFood, outro é o shopping iFood. E aí, meu caro, eles têm uma estrutura hiper formal, né, que é flexível e adaptável, mas de como construir o iFood em 3 etapas. Né? Então, essa estrutura, ela funciona, a primeira etapa da pesquisa, a segunda etapa da validação e a terceira etapa do POC, né? Da prova de conceito do teste de experimentos. Eles fazem isso com uma disciplina férrea. Tanto que o funil, aliás, olha que interessante que os amigos do iFood compartilharam com a gente e a gente pode compartilhar como informação aberta. O nível de a boca do funil é muito menor do que uma boca do funil das empresas tradicionais. Mas o nível de conversão é muito maior. Então eles gastam muito tempo aqui para qualificar a ideia para que tenha condições de ser desenvolvida. E aí eles trabalham com uma tese, meu amigo, essa é uma frase do meu amigo Pedro Weingarten, num evento nosso que nós promovemos, que ele foi o fundador da ACE, né? O Pedro, ele, incrível, tem outro autor, enfim, mas assim, times pequenos inovam, times grandes escalam. Então, de novo, eu faço questão dessa tese. A fase de ideação, ela tem uma característica, a fase de execução tem outra. E você pega um modelo do iFood, por exemplo, a gente vai explicar isso ipsis literis, um capítulo só sobre isso, é justamente trabalhar uma disciplina na execução da inovação. Né? É legal quando você fala da boca de funil menor, que vai muito na linha dessa tese do Working Backwards da Amazon, que assim, é dissertação, cara. Você não vem aqui com uma ideia, escreve. Não, mas deixa eu te falar até uma coisa, que fique bem claro. O negócio já não sai. O modelo do iFood também é baseado no Working Backwards, tá? Eles até, inclusive, eles dão a fonte. Uma das inspirações
foi a obra Working Backwards. Mas é incrível, a gente rodou o Working Backwards aqui também já numa prova de conceito, foi super legal. Eu gosto daquele outro também que é o Two Pizza Team. Do Jeff Bezos trabalho, né? Da autonomia na decisão, né? Não, perdão. O Two Pizza Team é times pequenos. Aí tem o One Door, Two Door Decision, né? Decisões de uma porta e duas portas. Já viram esse? Não. Esse é um dos princípios, assim. Se eu tô tomando uma decisão de uma porta só, eu preciso escalar e pedir uma aprovação porque eu não consigo voltar. Se é uma decisão de duas portas, eu tomo a decisão. Se der problema, eu volto pela porta, eu tenho autonomia. Então, uma reflexão sobre a autonomia. Você quer ver outra legal? Que também eu aprendi com o pessoal do iFood. Uma pergunta comum. Quem eu coloco no squad ou na equipe que vai desenvolver o projeto? Qual que é o fator de escolha? Tem um fator claro, né? Eles têm até um receituário de quais são as competências que não podem deixar de ter, mas a base é uma pergunta. Então, qual é o conhecimento que eu tenho que ter para esse núcleo? Legal? Como eles mencionam se está certo ou errado? Se ao longo das reuniões surgir uma pergunta sobre um conhecimento estabelecido com muita frequência que não está ali, puxa pro time. Está faltando uma pessoa. Ou um conhecimento, inclusive, que pode ser pontual. Eu posso trazer aquela pessoa só para trabalhar aquele conceito. Mas é uma forma muito simples de você entender formação de time, que não tem a ver com hierarquia, by the way. Nenhuma. É conhecimento. Pode ser a pessoa lá da ponta que atende o motoentregador. A reflexão é essa, né? Quando começa esse conceito de agilidade de negócios, business agility, eu lembro de um exemplo que vinha que era, estou implantando um RP. Vai ter um processo de compras específico, ticket acima de 50 mil reais, você vai ter que ter aprovação do CEO, ele tem que conhecer o processo. Bota ele na sprint de uma semana lá. Falei, o CEO vai para lá? É isso? Eu vou botar o cara para sentar no processo? Cara, o processo mais crítico da empresa, é onde sai dinheiro, ele precisa entender, em vez de você ficar trocando e-mail, criando esse silo, põe ele ali 2-3 dias que ele resolve. Aí eu lembro dessa reflexão, para mim foi um paradoxo. Falei, não, entendi. Tá claro. Faz sentido? Faz sentido, é uma reflexão tão óbvia. Se a gente parar olhando agora, é tão óbvio, é o conhecimento. Não, e você sabe que a gente usa um outro conceito quando a gente fala do... A gente usa um outro conceito quando a gente fala do líder algorítmico, lá no nosso livro Liderança Disruptiva, que é assim. Você tem que ser um profícuo conhecedor de tecnologia? Não necessariamente. Mas você tem que ter todo o conhecimento necessário para comprar tecnologia. Porque você concorda que todo líder hoje vai comprar tecnologia? Então faz todo sentido do mundo essa sua tese, porque se eu estou fazendo um investimento que é um dos mais representativos da organização, eu vou delegar essa atribuição? Perfeito. Então você não precisa ser um cara que entende bits and bytes do RP, não, mas você tem que ter um conhecimento do potencial e do reflexo dessa decisão. Isso é até libertador, porque a gente pensava, não, eu tenho que programar? Não, mas você tem que saber. E aí que entra as perguntas. Aí que entra as perguntas certas. As perguntas certas. Que abre a mente. Né? Eu vi um artigo recentemente e acho que vai muito com essa linha. Eu trouxe a visão do Elliott exatamente para provocar a gente de algo que ficou no passado. Talvez de fato precisava naquela época de 15, 20 anos, vários MBAs para... Hoje é um ciclo muito menor. E a provocação que eu vi, não sei se vocês leram esse artigo também, é um artigo chocante, que é uma provocação, chama The Three Person Unicorn Team. É uma empresa unicórnio de 3 pessoas. Como montar hoje em dia, na atualidade, uma empresa de valor de bi com 3 pessoas? Essa era a provocação. Uau! E aí eles dividiram em 3 papéis. O CEO visionário, né? Voltamos à visão, a importância da visão. Eu vou mandar para vocês esse artigo depois. Bom. Aí eles colocam uma pessoa de números, um papel que eu nunca tinha ouvido falar. The Number Person, chama. E tem o The Data Person. Então tem o cara dos dados e tem o cara dos números. São 2 distintos. O cara dos dados vai manipular toda a parte tecnológica de captação, vai usar um monte de ferramenta de mercado para automatizar e deixar o CRM bonitão, toda a parte analítica bonitona. E o cara do número vai fazer as projeções e vai executar o negócio ali. E aí no artigo tem uma dinâmica desse time rodando. Então acho que é uma provocação ainda maior. Ainda espichada, que talvez... Eu tenho um amigo que montou um software recente, chama Dieta.ai. É o Douglas, ele é um gênio de tech, assim, montou sozinho. Não posso trazer o dado dele aqui, mas está faturando, assim, receita mensal recorrente, carreira solo, sim, muito dinheiro. Então, acho que é uma provocação latente sobre... É quase os 2 opostos, né? Eu trouxe uma visão de, você leva esse tempo, mas ao mesmo tempo tem esse lado da eficiência. Aí minha provocação agora, para a mesa aqui, é
muito se falou em transformação digital e continuamos falando sobre essa temática, né? Só que eu já recebi alguns decks de prestadores de serviço tentando vender, de grandes consultorias, tá? Tô falando de Accenture, tô falando de CIT, tô falando de várias empresas de tech prestando serviços pra gente. E já no pitch vem diferente. Vem um risco no Digital Transformation e agora vem Digital Efficiency. Quase que como assim, como eu atuo também como CTO aqui dentro do grupo, é quase que assim, ó, Janotto, tem um produto para você, que eu plugo aqui várias coisas no seu... vou acompanhar seus desenvolvedores, vou acompanhar seu time de produto, vou acompanhar seu time de operações e vou te elencar qual que é o seu time aqui faixa preta, onde você tem que focar e você tem que estourar, que vai muito nessa linha. Times menores, tracionando inovação. Como que vocês têm visto isso? Assim, ainda tem muito pano para manga nessa temática de Digital Transformation. Eu vou puxar a bola... levantar a bola aqui o Salibão. Faz sentido essa minha provocação? Em 2018, a gente começou a falar que o termo, muita empresa está confundindo, né, Salibão? Digitalização com transformação digital, e a nossa tese era que tinha que tirar o digital da palavra. Que é a transformação organizacional, né, Salibão? É a transformação cultural, né? Acho que a cultura tem muito mais a ver na transformação digital do que realmente a tecnologia. Eu estava com uma empresa em Brasília, do governo, e eu falei, como é que vocês estão fazendo, como é que vocês estão dando o nome? Eu falei, não, aqui nós temos um projeto de transformação digital com outro nome. Então... não vai mudar. O que acontece é que talvez tenha demorado para chegar nessa etapa, sabe? Porque o digital, ele está embedado em tudo. E a tecnologia vai cada vez mais ser um enabler, né? Um habilitador da transformação. Mas a gente vai estar cada vez mais falando sobre como a cultura absorve essa estrutura toda, como a arquitetura, outro tema que a gente adora, design de negócios, arquitetura de negócios, né? Porque como ela pode ser encaixada na sua arquitetura de negócios, né? Então, o caminho mais curto das organizações foi definir o meio, dar um peso para o meio, que a tecnologia é muito maior do que ele tem. Não que ele não seja fundamental, você acabou de falar. Mas qual que é o papel da tecnologia, se não o ganho da eficiência? E para que eu chegue nisso, não é só sobre tecnologia. Essa história do 3 pessoas para o unicórnio vai demandar um designer, você concorda? Um modelo de negócios muito inovador, você concorda? Um designer de negócios, quer dizer, peraí, mas vai ser um modelo de recorrência? O caso que você citou do seu amigo, ele criou um design, um modelo de negócios, percebe? É claro que, como você falou, é um exemplo, né? Um SaaS. Mas no oposto, né? Pois é SaaS, eu vou trabalhar com parceiro, né? A tecnologia, ela tende à comoditização, sempre vai ter uma tecnologia superior, mas ela tende à comoditização. Então a gente poderia estar conversando mais sobre modelagens de negócio, estruturas de negócio, arquiteturas organizacionais, que cabe tudo isso baseado numa tese que abraça tudo isso, que é cultura. Se eu não mudar a cultura, não muda nada. Se eu não refletir sobre a cultura, não muda nada. É por isso que aí, seguramente você tem muitas dessas referências, muitas organizações fazem e fizeram investimentos milionários em tecnologia que foram todos quase para bancarrota, porque não trabalhou comportamento e cultura. Né? Vai desde a fase clássica das equipes comerciais, que o vendedor detesta o CRM e não usa, até outras organizações que pegam uma lógica de uma estrutura libertadora como a inteligência artificial para usar para inglês ver, né? Se não muda a cultura, e você veja que essas transformações dessas empresas, elas levaram anos. A gente fala tanto da Amazon, né? O processo de evolução da Amazon levou décadas. A própria Microsoft. Né? Olha a Microsoft com o Satya Nadella. Não revirou, né? Porque eles reviraram a maior empresa do planeta com uma transformação cultural. Né? Faz 10 anos que o Satya Nadella assumiu. Em 2014 eles estavam basicamente embicando para baixo. A bancarrota. Faz 10 anos que ele assumiu, Salibão. Nem parece, né? Nem parece. 10 anos. Tudo bem, começou a dar resultado depois. Você entende? Quer dizer, esse processo... Legal, né? É legal que pra gente refletir sobre a velocidade das coisas, não há dúvidas. Tem um monte de empresário querendo fazer as coisas acontecerem rápido, o crescimento acontecendo do dia para noite, a gente vê uma Microsoft levando 10 anos para uma retomada. 10, pouco menos, uns 8, já, uns 7 anos até. 7 anos acho que começou a embicar para frente, mas 5 anos, vai. Bastante, né? Mas a Amazon, eu já fiz uma apresentação, Salibão, de eu dar uma capturada em algumas matérias da Amazon dos anos 2000 até mais ou menos 2010. Cara, esse negócio vai quebrar, é bolha. Mas sim,
É só pesquisar, não precisa ir longe, né? A internet é bom por causa disso, né? Era um negócio que não... Acho que ali, 2012, 13, começa... A AWS teve muita responsabilidade sobre isso, e ela foi lançada em 2006, 2007, né? Até para... Um caso que a gente cita nessa obra, por exemplo, os elementos principais da transformação da Netflix é quando ela deixa de ser um serviço postal de DVD para ser uma plataforma, né? Para ser um streaming de vídeo. Demorou 4 anos para isso ser lançado. Primeiro era um benefício do assinante para ser um produto de mercado. 4 anos. Percebe? Quer dizer, não tem almoço de graça. Então não adianta eu usar uma tecnologia XYZ e copiar tudo que a Netflix está fazendo que eu vou fazer em meio ano. Não vai. Tem algumas tecnologias que chamam muita atenção, dão muito resultado a curto prazo, né? E todo mundo acha que o mundo é assim, né? Não é assim. E é os outliners. A gente está falando de coisas altamente disruptivas, exatamente, né? Mas e no dia a dia do empreendedor? Então, você pega, por exemplo, um caso que a gente estuda com bastante diligência desde 2018, o caso da Ambev. A gente estuda muito a Ambev nos nossos projetos, que é uma típica empresa tradicional muito valiosa, que teve um processo de transformação, está tendo um processo de transformação cultural em voga. 2017, nós fizemos uma visita à ZX Ventures, que é o Lab de Inovação da Ambev, onde o Zé Delivery estava saindo do Lab de Inovação. 17. O Zé Delivery só se transformou numa realidade, assim, inequívoca há 2 anos atrás. Eu lembro. Né? Eu tava com... Na Copa do Mundo, talvez, foi quando o Zé Delivery falou, pá, peraí, agora os caras, opa, tem um negócio aí. É verdade. E mesmo assim, os resultados, se você pegar o resultado do Zé Delivery perto do resultado da Ambev, ainda é quase traço. Mas, eu sempre digo, né, o Jorge Paulo Lema falava que ele aprendeu muito nos repórteres trimestrais da GE, que ele acompanhava diligentemente antes, né? O Jorge Paulo fala isso, que ele sugava tudo dos repórteres da GE, com Jack Welch. Então eu sempre estou muito atento nos repórteres trimestrais, né? E os da Amazon são históricos. São históricos. E no da Ambev, há 2 passados do que a gente está gravando aqui, começaram a falar do Zé Delivery Biz. Eu falei, opa, você percebe? Então, isso é muito legal. Eu acho que essa é uma disciplina que falta para os empreendedores. Sem dúvidas. Porque dentro da linha de repertório, você estudar os cases de setor listados, cara, é brilhante tá aqueles materiais. Tudo na mão. Ainda mais agora com a inteligência artificial. É brilhante. Esse é o problema de você ter uma empresa de capital aberto, né? Ser obrigado a dar muita coisa que normalmente você não daria, né? Tá tudo aberto. Eu cheguei esses dias pro Otávio, amigo nosso. E tem lá o Grupo Ribeiro de Medicina em Poços de Caldas, tá crescendo, partiu de laboratório, foi pro hospital um dia. Aí ele tava discutindo, cara, onde que eu vejo informação sobre M&As do setor, né, de saúde? Falei, cara, vem aqui. Abri os 3 principais players do mercado, abri os 3 reports, nos 3 tinham teses de M&A e era quase que uma linha do tempo de todas as compras e os seus respectivos valores e múltiplos. Eu não imaginava que estaria ali daquela forma. Sim. Grupo Fleury tava a tese só inteira. As cartas do Bezos já dá um MBA. Só as cartas do Bezos, inclusive até um livro só dos repórteres. E hoje com a inteligência artificial isso facilita muito a sua vida. É obrigatório para o empreendedor ler esse tipo de coisa. Mas é que vamos falar de repertório? E a gente tem que ser bem transparente com aquilo que a gente observa. Você falou dos outliners, né? Outliers, ok. Agora, a gente também tem uma cultura no Brasil de pouca afeição ao estudo, ao conhecimento, à análise. Leitura, né? A leitura. Se pegar o índice de leitura no Brasil é pífio, né? Inclusive dentro do mundo dos negócios. Mas particularmente dentro dos mundos dos negócios, Alibão. Particularmente dentro dos livros do mundo dos negócios. Então, a gente... Se pegar nossos livros hoje, nos Estados Unidos, a gente está vendendo 1 milhão, 2 milhões de exemplares, né? Aqui a gente vende 150 mil, 200 mil. Olha, não sabia desse número, não. Sim. Interessante, a Pri está lançando um livro também. Sim, é um desafio e tanto. 92% das obras no Brasil não passam da primeira edição, e a primeira edição, em média, tem 2 mil exemplares. 92% não passam da arrebentação. É um dado, no mínimo, preocupante. O que eu tenho mais visto são empreendedores que vêm até mim e falam, Salib, me recomenda um curso. Um curso, né? Eu falo, aí a minha pergunta é assim, mas o que você está lendo? Né? Não, que o outro li há 6 meses atrás. Cara, o problema já é você, entendeu? Não adianta, não é o curso. O problema é você. Talvez vá para todos, então, né? Então, quer dizer, se nós não nos prepararmos para lidar com essa realidade, como você falou,
Hoje a informação está disponível. No passado eu até tinha uma resistência. Onde eu vou encontrar? Hoje chega a ser preguiça. Até a utilização do chat GPT, a gente nota uma preguiça bem forte. Nossa, eu fiz um texto. Falei, bom, eu fiz um texto que era... Não, eu fiz um texto que o título é assim, tá lá no meu LinkedIn, né, no Pulse. Será que a inteligência artificial vai emburrecer a gente? Não é? A inteligência artificial vai emburrecer a gente? Porque, cara... Eu já sai com aqueles emojis, né? Não, meu, tudo igual. É incrível, né? Porque é fato. Se a gente não romper essa... Outra coisa, que eu acho que é fundamental. E olha que eu falo isso lá fiz uma plataforma de educação para empreendedorismo, então, de alguma forma, tenho uma experiência acumulada nessa tarefa. A prática é valiosa, mas sozinho ela não aumenta o repertório. Sozinha ela não amplia o repertório. Por isso, todos os nossos livros, o que a gente faz? Tese, aplicação. Por isso que a gente não abre mão de ter casos nos livros, para eu olhar a aplicação prática. Mas eu tenho que ter a tese. Senão não consigo ter uma expansão cognitiva, já que vocês colocaram, que me permita fazer as paradas. E aí você tem o seguinte, por que você não mostra um caso aí da minha categoria? Eu tenho uma empresa de logística, você não tem o caso de logística? Eu falo, cara, exercita a abstração. Quer dizer, se você for seguir todos os casos de logística, você vai copiar todos os seus competidores, não vai ter a possibilidade de pensar distante. Mas eu estou falando de centralidade no cliente, vamos estudar o melhor caso de centralidade do cliente do mundo. E você não consegue trazer para o valor presente líquido, alguma coisa está difícil, alguma coisa tem dificuldade na sua capacidade cognitiva. E a gente recebe esse questionamento com alguma frequência, sabe? Não, e eu também, volto com isso. Quer dizer, tá bom, eu quero... mas esse caso da Amazon, quer que eu traga o caso do quê? Da mercearia da esquina? Não, que caso você quer estudar, me fala que a gente pode estudar juntos, né? Eu tenho que trazer o trago que é estado da arte. Não importa se está aqui na Conchichina ou no Jalapão. A nossa capacidade é fazer o deparo. Peraí, vamos pegar aqui, ó. Alavanca. Pô, todos os caras aqui investiram em capacidade organizacional. Seja um ativo, uma competência. Quais são as suas? Ativo oculto. Cara, aqui tem um ativo oculto. Entendeu qual é? Qual é o seu ativo oculto? Agora, tem que ter abertura para o aprendizado. Cara, eu vejo que a gente acaba tudo no mesmo lugar, né? Sim, que é o que não nos ensinaram. Porque não nos ensinaram nem a estudar. Né? Onde buscar conhecimento, como buscar esse conhecimento. Às vezes eu fico até preocupado por ser um samba de uma nota só. Repertório e conhecimento. A educação liberta. Assim, não tem... Eu não sei se tem outra solução. Dá pra você ter uma organização inovadora sem ter a capacidade de aprendizado na empresa? Não dá. Não dá. Mas para quem estudou na escola tradicional, né, onde era empurrado um conhecimento binário, ali, né? Repetido. Total. Você não tem o poder de escolha, como já funciona em outros países, mas aqui ainda né? Tudo é muito nicho, imposto. né? Você tem da escola, como o Salibão falou, tem uma Link, uma Intel, mas ainda é nichado. A gente vai ter que aumentar essa... Vocês têm já uma frente que justamente está se dedicando a abrir a mente dos empreendedores para essa lógica. A minha tese é que cada vez mais vai ser uma pororoca. As empresas tradicionais vão se transformar, mas newcomers, novas empresas na educação vão trabalhar para que emerja uma nova forma de aprendizagem. E olha que loucura, que esse tipo de escola de negócio, ela se mostra onde? Numa rede social. Exatamente. Né? Onde tem de tudo ali, né? Tem todos os públicos. E é ali que você vai despertar o interesse do empreendedor, né? Para vir buscar conhecimento. Essa é a boa notícia. Muitos empreendedores que fazem os seus programas, que fazem os nossos. Nessa semana a gente fez a nossa imersão, tinha um lá, um negócio, tem 2 operações fora do país, ele falou, eu nunca participei de uma imersão. Então tem o lado positivo, que é essa perspectiva de você prover, né, mostrar a oportunidade de, coisa que no passado não havia, né? Então, de novo as ambiguidades. Como a gente trabalha bem isso? Eu acho que a gente tem uma oportunidade de ouro aí, mas que sob a perspectiva do gestor, do empresário, do empreendedor, que é a destinação desse conteúdo, eu tenho que fazer a minha lição de casa. Não adianta, não vai ser por anamnese, não vai ser por osmose, não vai ser sleep learning. Lembra que tinham... Eu trabalhava na Folha de São Paulo, tinha um curso que era sleep learning. Você aprende inglês dormindo. Não vai. Não vai. Pode ser que no futuro seja, lá, tem um episódio do Black Mirror que mostra que acontece isso. Mas vai demorar um pouco. Né? Então, assim, ou a gente se transforma, eu estou falando a gente, nós não paramos de estudar, não paramos de discutir, olha que, né? Ou a gente se transforma continuamente e aprende continuamente, ou então vai ficar obsoleto. É muito bom. Sleep learning. Sleep learning, não é legal? Era aprender inglês dormindo. Que engodo, né? Muito bom, cara. Seria Tô adorando ótimo. esse papo aqui. E você, Frita? Tá animal Muito esse bom. aqui. Muito bom. Eu tô com... Vocês lançaram o último livro, A Liderança Disruptiva, né? Isso.
Foi o último? É que assim, nós lançamos após Liderança Disruptiva um pocketbook, que é o Gestão em Tempo de Incerteza, que nós fizemos junto com o Rancharan. Mas no nosso sistema de pensamento, Quarteto Exponencial, Liderança Disruptiva é o mais recente. Eu queria pegar o gancho da sua fala sobre... A gente estava em inovação, citamos iFood, os jet skis, chegamos em inovação e a gente foi para a cultura. E eu ainda quero voltar naquele tema sob uma ótica prática. Porque eu fiquei com um pensamento aqui que é, beleza, eu falei, CEO visionário, CEO criativo. Lembra que eu fui nessa reflexão? Sim. CEO visionário, CEO criativo. Time pouco criativo. Daí a gente acabou chegando nesse aspecto e tocamos na cultura ali. Óbvio que cultura é quem a gente contrata, cultura é quem a gente demite, eu deveria, se eu tenho uma cultura de inovação, eu deveria estar trazendo pessoas com a mentalidade de inovação, adaptabilidade, etc. para dentro. Beleza. Supondo que eu tenha alguns e não tenha outros, e eu queira implantar uma cultura de inovação, e implantar aqui, estou lendo aqui na minha frente, a liderança disruptiva ali dentro da companhia. Qual é o plano? Posso prático. Falar? Cara, tem um frame que é imbatível, que está no nosso livro Novo Código da Cultura, né? Nós temos a principal obra de cultura do Brasil, da história do Brasil, de nossa autoria. Chama Novo Código da Cultura, tem uma best-seller, by the way. Tá indo aí para os 35 mil cópias, enfim. Nele a gente apresenta um framework que é básico. Você fala, qual é a cultura, assim, eu quero que todo mundo seja nessa cultura. Primeiro, você sabe qual é a sua cultura? Né? Então, primeiro passo, qual é a minha cultura? Você diz o tipo? Cultura de resultado, cultura de inovação. A gente é exato, mas isso são todos formas de entendimento de uma cultura, porque uma cultura é como uma identidade, é a sua cultura. Então, eu gosto de trabalhar, eu faço alguns projetos de transformação organizacional, onde a gente traduz a cultura em 6 valores essenciais. Sacou? Porque aí não fica essa coisa binária, cara. Perfeito. Nem tem só cultura de resultado. A empresa pode ter uma cultura de inovação, uma cultura de aprendizado, Concordo. Uma cultura de resultado. Então, a gente gosta de traduzir em 6 valores essenciais para você olhar e falar, isso sou eu. Porque também se não tiver uma cultura de resultado, né? E aí, né? Como que ficam as empresas? Mas tem empresas que tem uma única cultura, né? Tem culturas prevalecentes. Prevalecentes. Então, qual é a minha cultura? Quem eu sou? Vou analisar os meus artefatos, o simbólico, né, os rituais, entender quem eu sou. A partir daí, visão de negócios, né? Quem eu devo ser? Né? Quer dizer, vis-a-vis todas essas transformações do mundo, qual deve ser a minha cultura desejada? De novo, quais são os elementos de uma cultura desejada? Nessa visão aí eu consigo ter essas perspectivas, as duas perspectivas, eu faço uma análise de gap. Essa análise de gap eu trabalho sempre em 3 perspectivas. O que eu fortaleço, a minha essência eu tenho que fortalecer. Né? O que vai me catapultar? O que eu jogo fora, que é a âncora, e o que eu trago de novo. Né? Então, em cima disso, falo, estou aqui, vou chegar aqui, que eu fortaleço, que eu mantenho, jogo fora, trago de novo. A partir daí eu faço um plano de ações. Então, se você pegar o processo de transformação cultural da Microsoft, você vai encontrar todos esses elementos liderados por Satya Nadella. Tanto que a Microsoft, um dos elementos mais emblemáticos da transformação da Microsoft foi a revisão da sua visão de negócio. Né? De um computador em cada mesa, em cada lar, para contribuir para as pessoas atingirem sua melhor performance. Olha que diferença. Por isso que aí você fala, por que a Microsoft perdeu a carona a onda do iPhone, do celular? Um computador em cada mesa, né? Se levar todo mundo para esse lugar. Agora, contribuir para as pessoas atingirem seu pleno potencial é outra história. Sacou? Se você pegar. Não é à toa que a Microsoft, nessa questão da inteligência artificial generativa, saiu na frente. Né? Olha que artefato bom. Inclusive, Salibão, isso é uma baita referência desse processo. Será que ela sairia na frente se fosse um computador em cada mesa? Concorda? Tem a menor dúvida. Né? Então, esse frame, ele é assim, imbatível, que serve para a Microsoft. O Google, né? O Google se você pegar o propósito, missão, organizar toda a informação do planeta. É desde o primeiro dia, né? Então. Por isso que eu falo que os contextos vão mudando, né? E os propósitos têm que se adaptando. Né? O Google se mantém com esse objetivo? Se mantém. Se mantém, tá vendo? Esse pode ser aí que do futuro a gente vai ver o que é isso. Mas são será mais que de 20 anos com esse objetivo? Não, desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Se você pensar pela ótica, porque eu sou tech, né? Minha cabeça aqui é tech. Se você for pensar pela ótica de cloud, quando a gente fala em arquitetura de dados, Google é uma escolha.
em termos de organizar informações. Você pega todos os arquitetos de dados aí, tem o time da Amazon, AWS, tem o time da Microsoft. Embora a Microsoft esteja incomodando agora, Muito. mas a galera é meio Google Cloud lá. E você, né, acho que bate um pouco com esse lugar de organizar as informações do mundo, né? Essa vocação. Agora, será que isso YouTube, né? Será que isso é suficiente para o next step, né? Essa é uma boa questão, né? Será que isso é habilitador para o next step, né? Inteligência artificial. Os né? propósitos estão sendo revistos em todas as empresas. Todas as empresas tem que ver. Então, quando a gente fala sobre essa lógica, como é esse? Eu posso pegar uma organização de 20 colaboradores até uma multinacional, o framework é esse. Ele vai mudar de acordo com a complexidade do ambiente. Evidente, né? A cultura de um negócio com 100 colaboradores, ela tem um nível de complexidade, até pelas interações. Pensa que cultura, ela se consubstancia em comportamentos e interações. Eu tenho 100 colaboradores em 5 lugares, é diferente você ter um negócio com 20 colaboradores. A complexidade muda, mas o frame é esse, cara. Assim, E olha que a gente aplicou muito esse frame aí. Muito. Empresas nacionais, cooperativa. Eu apliquei em cooperativa. É esse frame. É surreal, né? A gente sai da visão, bate na cultura, sai da visão, bate na cultura, e da cultura a gente parte para o plano de ação, que aí vai envolver tudo que a gente falou aqui. Lembra estrutura organizacional. Lembra que a gente falou? Conhecimento se expressa. Tudo vai, às vezes, até na velha guarda, nos modelos tradicionais. Eu tenho que ter um plano de ação. O princípio de tudo seria a visão. Na cabeça de vocês, assim, 3. Visão e propósito, né? Acho que eles andam juntos. Eu gosto Tem que partir muito, de lá, né? assim, Eles andam juntos, né? Eu gosto muito de tratar essa evolução das empresas como um processo terapêutico, sabe? E essa visão é importante. Agora, tem um elemento aí que é o diagnóstico, cara. Eu vejo muito empresário não sabendo o negócio que ele está inserido, não conhecendo sua empresa. Ele acha que conhece, mas não conhecendo sua empresa, sabe? Eu acho que... Tamanho de mercado. Nem foi pra essa linha. Nem foi pra essa linha, cara. É assim, não sabe o que tá acontecendo na cozinha. Ele acha que tá acontecendo, ela acha que tá acontecendo alguma coisa e a empresa... Nossa, vocês nunca falaram com empreendedores da comunidade de vocês que ele olha, às vezes ele faz um processo como esse, ele olha a empresa, não enxerga a empresa, não reconhece a empresa? Ou ele fala, essa não é a minha empresa. Não Né? tem um competidor. Essa é uma frase clássica. Não tem ninguém fazendo o que eu faço. Então, aí você dá uma gugada ali. Então eu acho que sim, a visão, mas tem um lance de diagnóstico assim, cara, que eu começaria pelo diagnóstico, sabe? E esse diagnóstico aqui, numa linha mais filosófica, é qual é o seu papel hoje desenvolvendo um negócio à frente do seu negócio, né? Qual é o seu... O que isso entrega pra sua vida, sacou? É até aí pra arrastar o resto, entendeu, cara? Porque eu acho que a gente viveu um ambiente muito linear, onde os empresários não fizeram muito, não falavam de cultura, não sabia qual era a minha cultura, quem eu sou, não importa, né? Tá posto, sabe? Então... A gente tem um posicionamento partindo da visão, no Equity Mais. Sem visão, a gente não caminha para lugar nenhum. Eu perguntei essa reflexão por isso, porque às vezes se você vai nessa linha do propósito, tem muita resposta que assim, eu estou por sobrevivência, eu estou pelo acaso, eu estou porque eu herdei. E aí, cara, não tem visão. Eu chamo de fórmula mágica, porque tem resposta para muita coisa ali, né? É por isso que eu falo, eu acho que assim, uma contribuição para a perspectiva de vocês, essa visão, ela tem que estar ancorada por um bom diagnóstico da situação, nesse sentido. Como você acabou de falar, quer dizer, a minha visão é eu sou herdeiro, qual que é faz um diagnóstico, o que é isso para você, entendeu? Porque se você chegar à conclusão que isso não cola, a sua visão de mundo não cola o que você está construindo, não vai virar. Você conhece algum empreendedor bem-sucedido que construiu um negócio maravilhoso que não foi orientado por uma visão transformadora, cara? Assim, eu não conheço, sabe? Por isso que eu sou muito crítico, às vezes, os empreendedores jovens que vêm conversar comigo, eu estou fazendo negócio para vender. Claro, a gente busca realização do capital, saídas, é até honesto, né? É coerente, eu tenho que ter recompensa. Mas se você já está começando a pensar esse negócio com essa perspectiva, qual é a visão transformadora que está por trás disso? Porque eu digo, se você tiver uma visão transformadora e executar, não tem dúvidas, você vai conseguir oferir o maior ganho possível disso. Pode ser tendo uma saída interessante, ou até dividendos importantes, mas você vai ter, né? Então é a visão
transformadora que mobiliza as pessoas. Pensando nisso e voltando para a história da escola de negócios, a gente fala aí do desenvolvimimento dessas competências, tudo isso que a gente estava falando agora é tão transformador e necessário e urgente. Por que a gente não vê assim, isso tão claro, essas escolas se aproveitando disso? Porque é muito mais fácil você ensinar coisas racionais, Sim. analíticas. Assim, é simples assim. Eu dei aula há 20 anos em MBA. Eu falo que eu sou um pseudo-professor, com todo respeito a todos os professores, porque eu acho que o desafio é lá dar aula para graduação, né? Eu acho é diferente, porque pós-graduação você fala, assim, é muito mais fácil você explicar coisas racionais, materiais, onde eu sou o ser que ensina e você é quem aprende. Quando eu vou para os elementos socioemocionais, eu tenho um outro composto que é a imprevisibilidade. Entendeu? Porque as competências técnicas vêm de fora para dentro fácil, e as comportamentais de dentro para fora. Eu não tenho controle sobre isso. E tem a questão geracional também, né? Por exemplo, você pega... sim. Eu mesmo, né? Na nossa imersão agora, falando do Jack Welch. Para mim, o Jack Welch ele foi um herói, assim, literalmente. Na nossa geração, era o herói da nossa geração. Ele foi o maior CEO, ele foi considerado o CEO do século. Do século XX. E hoje a gente literalmente tem que se desfazer do modelo, vai. Não dele. Você tem que redesenhar o Jack Welch. Redefinir. Aquele Jack Welch dos anos 90, ele hoje não existe mais. Né? E o que acontece? A maior parte dos professores que construíram as escolas de negócio, eles vêm de um framework, né, de uma geração que fez daquele jeito. Alguns conseguem se reconstruir, outros não. Modéstia à parte, a gente conseguiu, né? Eu tô com 65, eu tive que me reconstruir para olhar que o modelo do Jack Welch de pensar em estratégia, negócios hoje, ele não funciona como funcionava nos anos 90 e 80. Merece revisão. Não que a gente vai jogar fora. O próprio Michael Porter, mesma coisa. Os meus heróis... Tem aquela música dos meus heróis. Os seus não morreram de overdose. Os seus não morreram de overdose. Os meus heróis, eles... Então, você imagina, eu passar a vida inteira sendo... Catequizado. Forjado. E, de repente, você tem que destruir isso e reconstruir de novo. Não é todo mundo que consegue. Principalmente nas escolas, né? Por isso que é tão difícil. Vai emergir uma nova geração. Tem que emergir uma nova geração. Vai emergir uma nova... De professores e tal. Então, a gente está no meio do... E tem a escola tem uma característica peculiar que torna esse processo mais desafiante, sobretudo as escolas de graduação, enfim, que são instituições muitas vezes dirigidas por um público muito resistente à mudança. É natural, porque se eu fosse mudar toda hora meu sistema de ensino, como eu ia fazer lá com o jovem e tal? Então é muito resistente à mudança e repete temas até seculares, né? Vocês já devem ter visto aquele meme de uma sala de aula da Revolução Francesa e uma sala de aula atual, né, meu? Mas com essa debandada agora das universidades, eu acho que... Não tem mais jeito. Os MBAs, eu te falar, os MBAs acabaram, né, Salibão? O MBA era basicamente construído em cima das teorias do Jack Welch, né? Tanto é que... Sim. O Salibão, eu lembro que no meio da pandemia... E hoje você tem um livro que foi publicado no passado nos Estados Unidos que chama-se Jack Welch, o homem que acabou com o capitalismo. Um best-seller, né? Lembro que no meio da pandemia o Salibão mostrou uma foto para mim emblemática para explicar essa sua tese. Tudo bem que era escola, não era graduação nem nada. Nós não divulgamos que era uma foto particular, sua sobrinha e tal. Que estava tendo uma aula de EAD, onde o professor foi para a lousa e colocou uma câmera filmando ele na lousa dando a aula. Você percebe? Acho que o mais é o velho no novo, sacou? Emblemático. Sim. Sim, mais emblemático do que está acontecendo é a própria Jack Welch, a própria GE ter vendido Crotonville, que foi considerada nos anos 80, 90 e começo dos anos 2000 como a maior e melhor universidade corporativa do mundo. Eles literalmente venderam as propriedades. Não existe mais. Porque não existe mais aquele... E era uma escola de negócios. Até eu vi um... Foi roleplay para todo mundo. E o cara fez uma analogia mostrando um presídio e mesmo? Como está desenhado um presídio e uma escola. É parecido. É mesmo. Parece que interessante as salinhas assim, né? São as células. Pois é. Puta metáfora. Que legal. Eu tenho compromisso daqui a pouquinho. Tranquilo. A gente já puxa pro final aqui. Que horas que é? Só fecha em 10 minutos, pode ser? Pode. Pode ser? Dá tempo, dá, né? Boa. Eu preciso ir no toalete rapidinho. Não, fica tranquilo. Você precisa não. Pode ir lá. Eu tenho
4h10 no máximo. Tranquilo, a gente fecha em 5. Quando vai pro ar assim? Eu acho que a gente vai estrear Vocês vão ainda. fazer Estamos esperando a gravar um com o série, Thiago né? e com o Fernando. Vai ser o primeiro. Eu acho daqui um mesinho, mais ou menos, Gi? Não, É. só curiosidade. A gente já tá indo pra 1h40, né, de episódio. Não, a gente fecha em 5. Eu puxo um gancho final aqui e a gente já fecha. Muito bom, cara. É, Adorei bater esse papo com vocês, cara. Tá muito massa. Muito legal a mesmo. gente tá trabalhando Eu- muita coisa. eu gosto assim. Tem um modelo mental muito semelhante ao de vocês, assim, de pensamento. Cara, acompanhar essas tendências, por estrutura Eu acho que na organizacional. realidade a gente tem um problema cultural no Brasil, que não é só no Brasil, diga-se de passagem. De novo, de muito pouca afeição à evolução constante do empresário em geral, né, do executivo. Tem muita fórmula pronta, O bala de buraco é muito prata. embaixo. E aí quando você vem com essas questões, eu te falo, é um problema cognitivo, cara. Eu falo isso, não falo isso pra vocês, eu falo isso em toda ocasião que eu tenho, com todo, acho que o interesse legítimo de contribuir com as pessoas. Porque, de novo, foi a semana passada, fui fazer um projeto no agro, mas, pô, legal esse caso, mas você não tem um caso de agro? Eu falei, bom, primeiro, não. Você tem Eu tenho. agro, né? Então você compartilha comigo. Mas não, vem a mesma... Assim, pro- agora sim, mas se eu tivesse, eu poderia apresentar, mas por que você quer isso? Mas você não está buscando ter uma empresa mais orientada ao cliente? Esse não é o ponto essencial? Você não está buscando que os caras tenham, seja uma empresa customer-centric, entendendo? Isso não é... Legal, vamos olhar o agro, mas eu tenho que olhar o estado da arte do que é Você isso. quer mais do mesmo ou quer ser assim, entendi disruptivo, essa né? pergunta. Outra questão é, você tem uma dificuldade de olhar isso prático, a visão prática? Vamos conversar sobre isso. Aí é outra discussão, entendeu? Como eu viabilizo isso? Peraí, ó. Agora, eu tenho que ver sempre a mesma coisa? Não tem ninguém em casa agora, vai chegar um cara importante na área. Não, Não, a a gente gente já fecha em vai 5. finalizando. Eu já vou puxar pro finalmente aqui. Bom? Gravando, John? A gente terminou falando de... Do dia 4. O Jack Welch, eu acho que ele falou do meus heróis morreram de overdose. É na questão das escolas aqui. Das escolas Por isso que é tão Burton Hill, difícil foi lá. elas mudarem, porque quem concebeu foram os professores que foram A construídos, mesma seu geração. mindset foram construídos em uma geração que fazia negócio de uma maneira completamente diferente de hoje, né? Uhum. E você apagar isso, as próprias instalações, né? Eu vejo na minha universidade, na Carolina do Sul, ao qual eu sou muito ligado, construíram um prédio de 100 milhões de dólares no meio dessa pororoca toda, né? E o último andar, que é o andar dos professores, literalmente parece Cheio de salinhas. cheio de salinhas. E eu acho para arrematar também... Cheio de salinhas fechadas. Aí como eu vou compartilhar Cubículo. conhecimento nas salinhas? Exatamente. Né? Metáfora, né? Artefato da cultura. Muito interessante. E eu acho que para fechar o teu ponto, né, da reflexão do porquê que a gente não está indo nessa linha soft, eu acho que são temas difíceis. As pessoas não querem muito falar sobre isso. Você tem que acessar um lugar que, às vezes, no mar aberto, na internet, eles fogem. Eles querem o Eu pragmatismo quero a bola para de tentar prata, resolver as cara. dores. É. Aí você vai descobrir na hora que esse empresário está na frente de você que o problema é muito, muito diferente daquele que ele acha que tem. Né? Gente, estamos caminhando aqui para o finalmente no podcast. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. Que aula, hein? Que aula incrível. A gente trafegou por vários lugares, mas chegamos no princípio da visão, da excelência da visão e da importância da visão do empreendedor, da busca incessante pelo conhecimento, né, do encurtamento dos planejamentos estratégicos das empresas, da importância do mindset de inovação, da mentalidade de adaptabilidade e do motor da cultura tracionando esse to-be da sua companhia. E tudo começa com você procurando grandes feras como essa para fazer imersões com esses caras, fazer imersões conosco também. Eu sou muito dessa tese de que os empresários têm que experimentar e beber Não de há todas as dúvida. boas fontes do Brasil. Venho tracionando muito esse movimento das escolas de negócio, capitaneando e caminhando junto com todos mesmo. Então, queria agradecer muito vocês pela presença. Obrigado, Pri. Obrigado pelo convite, né? Contribuiu demais. Muito legal, conversa Obrigado pela confiança. ótima. Temática incrível. Eu que Valeu. agradeço. É daqui para a livraria, comprar todas. Né? E é isso aí. Dê um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos empresários, nos ajude a impulsionar esse canal e até a próxima.